Então vamos para mais uma entrevista ao vivo aqui no AgroTarde para falar da manifestação de mais de 20 entidades do agronegócio contra o projeto de mudança nas regras do imposto de renda. O documento encaminhado aos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária pede a rejeição da proposta. A gente vai entender o porquê dessa união dos diversos setores do agro contra a proposta na conversa ao vivo por Skype com Renato Conchon, ele que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA. Muito boa tarde, Renato. Muito bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Amanda. É um prazer estar com vocês e com todo o pessoal do AgroTarde. Ô, Renato, como que a CNA avalia essa proposta de reforma do imposto de renda? Olha, veja só, Amanda, a CNA defende que uma reforma tributária, ela tem o condão de simplificar, garantir segurança jurídica, mas uma das preocupações da casa, sem sombra de dúvidas, é no caso de um possível aumento da carga tributária setorial. Então, a CNA está bastante preocupada com a proposta apresentada pelo governo e pelas versões apresentadas pelo relator até o momento, no sentido de que o texto, até o momento, ele traz alguns prejuízos para o setor agropecuário no que se refere a possíveis aumentos significativos da carga tributária, seja no imposto de renda, seja na tributação sobre o consumo. Pois é, e a CNA ela vem buscando esse diálogo com o relator da proposta, com os membros da comissão que tratam da reforma tributária já há muito tempo, né, Renato? A gente veio conversando esse assunto com você desde o ano passado, tem um ano, mas o cenário que a gente vive hoje ainda é esse cenário de pandemia, né? Como é que a CNA avalia esse momento de discussão sobre essa proposta? É o momento ideal para fazer essa mudança? Olha, veja só, Amanda, a nossa defesa de interesse é principalmente o seguinte, que a reforma tributária tivesse o condão de propiciar a saída da crise econômica que nós atravessamos. A gente, por conta da pandemia, muitas empresas fecharam, o consumo caiu e as empresas estão com sérios problemas no que se refere a fluxo de caixa. Então, nós acreditávamos que uma reforma tributária tem o condão, por exemplo, de diminuir a tributação nesse primeiro momento e depois, gradualmente, conforme as empresas vão saindo dessa crise, aí sim que vai subindo gradualmente a carga tributária para os níveis atuais. A gente não defende de nenhuma forma aumento de carga tributária. E os projetos estão indo na contramão. Primeiro, não existe um prazo de transição, e isso preocupa bastante do ponto de vista de planejamento empresarial, uma vez que as planilhas de custos planejamento já estão fechadas para o ano de 2021, para o ano de 2022. E uma mudança tão abrupta como essa pode trazer impacto no que se refere principalmente à ampliação da carga tributária, e isso afeta todo o ambiente de negócios. Então, nós acreditamos que a reforma tributária deveria ir na contramão do que está sendo proposto, no sentido de beneficiar as empresas e também, principalmente, do ponto de vista de trazer segurança jurídica. E alguns pontos que nós estamos debatendo com os relatores, com os deputados, nós, infelizmente, não observamos conquistas neste sentido. Então, nos preocupa bastante e a CNA está mobilizada junto com as entidades do Instituto Pensar Agro, o IPA, lá da Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido de buscar, sim, a viabilização de uma aprovação de reforma tributária que amplie a segurança jurídica, que simplifique os processos, mas, sobretudo, que não tenha aumento da carga tributária para o agronegócio e para a sociedade brasileira. E da forma como essa proposta está sendo construída lá no Congresso, o que seria ideal? O que seria ideal e o que seria viável que a CNA pretende articular e, enfim, emplacar como proposta assim, para o setor? Veja só, Amanda, a CNA está participando de grupos de trabalho com o Ministério da Economia, com a Receita Federal, e nós já colocamos essa preocupação, primeiro, que houvesse a apresentação das 4 fases da reforma tributária. Lembrando que o governo federal afirmou no passado que a reforma seria faseada em 4 fases. E nós conhecemos apenas 2 dessas fases. E, então, isso nos preocupa e a gente colocou essa preocupação para o relator da reforma, que é o deputado Celso Sabino, no sentido dessa preocupação.
quando você conhece todas as fases da reforma tributária, fica mais fácil o setor se posicionar, porque cada um vai fazer o seu cálculo e a gente sabe que, olha, nessa proposta a gente vai pagar um pouco mais de imposto na primeira fase, paga menos impostos na segunda fase, e no final do dia a nossa carga tributária é neutra. Ok, então poderemos apoiar essa aprovação. É o que, infelizmente, nós não conhecemos. Nós temos conhecimento apenas da primeira e da terceira fase proposta, e ao final do dia, ao final desse processo, a gente não sabe como que isso vai se impactar na carga tributária do setor, podendo até inviabilizar algumas cadeias agropecuárias. É o que a gente realmente não quer e vem apresentando para os parlamentares e para o Ministério da Economia essa nossa preocupação. E quais são os pontos que mais afetam o agro, Renato? Tá. Amanda, especificamente na proposta da reforma tributária do imposto de renda, nós tivemos reuniões ontem à noite, hoje pela manhã, com a equipe do relator, deputado Celso Sabino. Do ponto de vista do produtor rural, pessoa física, que são 98% dos produtores brasileiros estão estabelecidos como pessoas físicas, a principal preocupação, sem sombra de dúvida, é o limite para a utilização do desconto simplificado, que a proposta do governo e a proposta do relator é de que rendimentos acima de R$40 mil anuais não podem se beneficiar do desconto simplificado. E a gente chegou a apresentar isso para o relator, que aproximadamente 90 mil produtores rurais em todo o Brasil se utilizaram desse benefício nos anos anteriores, em 2019. E isso vai na contramão, a proposta vai na contramão, porque se caso essa obrigatoriedade não seja exigida, o que vai tornar o processo mais moroso, burocrático, e isso vai impactar, sem sombra de dúvida, em um processo contrário ao desejável, que é a simplificação, e vai exigir do produtor uma certa burocracia, e é o que a gente não busca nesse momento. E como é que vocês já estão planejando aí os próximos passos? Tem outras reuniões previstas, mobilização aí com as entidades, Renato? Sim, como falei, na manhã de hoje nós estivemos discutindo com a equipe do relator. Essa proposta está na pauta do dia do Congresso, como o último item da pauta, ou seja, ela pode ser votada ainda hoje, né? E as entidades ligadas ao IPA, dentre elas a CNA, já se mobilizaram na reunião pela manhã, justamente para colocar essas preocupações para o relator e também articular as ações políticas junto à diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária e dos líderes do Congresso Nacional, os líderes do partido que atuam no Congresso Nacional, colocando essas nossas preocupações em relação à proposta da reforma tributária do imposto de renda. A gente lembra que foram apresentados 6 pontos ao relator, um deles já foi atendido e ainda falta evoluir alguns pontos. O debate está acontecendo, mas nós estamos bastante preocupados com essa possibilidade da votação desse projeto ser feito ainda hoje, no início da noite de hoje. É um ponto bastante preocupante e nossas equipes de relações institucionais, junto com o IPA da FPA, estão articulando, neste momento, os debates aos líderes e aos diretores do Congresso Nacional. Agora, Renato, ontem foi empossado o novo ministro-chefe da Casa Civil, né? O Ciro Nogueira. Você acha que essa nomeação muda alguma coisa, melhora essa interlocução do setor agropecuário com o Congresso para tentar reverter esse quadro? Sim, acreditamos que essa incorporação do senador à Casa Civil, essa articulação política, ele tem bastante experiência, ele é um parlamentar que ouve bastante e faz com bastante maestria essa articulação política. Então, a gente acredita que sim, dos debates, com certeza, é a Casa Civil, e essas preocupações do setor agropecuário foram encaminhadas também à Casa Civil, no sentido de viabilizar essa aprovação, desde que os pontos de preocupação apresentados pelo setor sejam contemplados nesse relatório substitutivo a ser votado na Câmara dos Deputados hoje ou nos próximos dias.
Certo. Agora, Renato, aproveitando a sua participação ao vivo aqui com a gente, ontem, né, o Copom anunciou um novo aumento da taxa Selic de 4,25% para 5,25%. De que forma que isso impacta no agro? Olha, veja só, Amanda, qualquer aumento da taxa Selic, ele traz bastante preocupação para o produtor rural, principalmente porque ele traz indiretamente elevações nas taxas de financiamento do produtor rural, seja para o custeio, seja para investimento. A gente lembra que essa elevação da taxa Selic pressiona a questão da poupança agrícola, né? Então, por isso, acaba encarecendo as taxas de juros ao crédito rural e também nas taxas livres de mercado, né? Então, quando o produtor vai buscar um financiamento, seja para custeio, seja para investimento, a taxa Selic mais alta, ela condiciona uma taxa de juros ao produtor rural mais elevada. Bom, além dessa questão da elevação que ocorreu ontem, como você bem colocou, é importante trazer aos telespectadores aqui que estão previstas novas elevações da taxa Selic daqui para o final do ano. Ou seja, o produtor tem que se planejar bastante e ter uma planilha de custos bem controlada para que um cenário que se avizinha logo à frente de pressão de aumento nos custos com financiamento rural. E isso num momento, num cenário que o custo de produção já está altíssimo, né, para o nosso agricultor, nosso pecuarista. Renato Conchon, muito obrigada participando ao vivo aqui com a gente no AgroTarde. Nós acompanharemos esse assunto de perto. Te agradeço pelas informações e até a próxima. Nós que agradecemos, Amanda. Uma boa tarde a todos.